Olá, Salmo 133, 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse tema ele é polêmico, pois muitos acham que viver em união é aqui na Terra. Mas isso é uma profecia do profeta, rei e profeta Davi. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Os irmãos vivem em união na Igreja de Deus na Terra? Tem união? Não tem divergência? Não tem brigas? Não tem intrigas? Então, se há divergência, se não há união, se há intrigas, não é bom e nem é agradável viver na Igreja de Deus aqui na Terra. Não é bom e nem é agradável. Porém, temos que viver. Lucas 9:38, 39, 40, 41. E eis que, do meio da multidão, surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, peço que o Senhor olhe o meu filho, porque é o único que tenho. Um espírito se apodera dele, e de repente o menino grita, e o espírito o convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa. Depois de ter mostrado, pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Notaste? Jesus vivia no meio da igreja, no meio dos apóstolos. Entretanto, não era bom, não era agradável o que a falta de fé que os apóstolos tinham fazia com Jesus. Marcos 9, versículo 38, 39, 40, 42. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Impressionante, né? A pessoa expulsava demônios em nome de Jesus, era a favor de Cristo, mas foi impedido pelos próprios discípulos. E o que Jesus disse? Jesus respondeu: Não o proíba, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. E até mesmo hoje, dentro da Igreja de Deus, existem ministros, autoridades, impedindo aqueles que são a favor de Cristo executar o amor que ele tem para com Cristo. João 6,37, que é o contexto de Marcos 9,40. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma excluirei. Então João impediu esse pequenino, mas esse pequenino foi enviado pelo Pai a Jesus. E Jesus não pode excluí-lo, mas os apóstolos
queria excluí-lo. Na verdade, excluíram, pois o proibiram. Mas Jesus desordenou essa ordem de João. Continuando a passagem de Marcos 9, versículo 42. Jesus continuou: quanto a esses pequeninos que creem em mim, se algum for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada ao mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Porém, não devemos somente crer em Jesus, mas também compadecer com Ele, sofrer com Ele. Jesus Cristo sofre até hoje entre os irmãos. Bom e agradável os irmãos viverem em união será na vida vindoura, pois nessa vida é impossível, e a palavra prova que é impossível. Salmo 133, 1. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Versículo 3. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Versículo 1. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Versículo 3 e versículo 1. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Apocalipse 21, 1. Versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. O que estava assentado sobre o trono disse: eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, pois estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me mais ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, e todos os mentirosos, a sua parte será o largo ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica a mentira. Se só viveremos em união quando os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os adúlteros, feiticeiros e todos aqueles que praticam e amam a mentira estiver fora do nosso meio. E isso só acontecerá na cidade santa. E lá sim, já que esses estão fora, será bom e agradável os irmãos viver em união,
como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Graças a Deus por suas palavras. Amém, Deus Rei fiel. Lá seremos unidos, lá será agradável e bom os irmãos viver em união.